Olá, como vai? Que bom mais uma vez aqui no canal da Paz juntos para compartilhar a palavra de Deus, a verdadeira Constituição que já está aberta neste primeiro dia da semana, dia de ocupações, dia de arrumarmos alguma coisa em casa, já que o comércio e os órgãos públicos em geral estão fechados. Vamos aproveitar as horas do domingo. E eu quero compartilhar com você nesta manhã, para este dia, o verso 1 do capítulo 4 de Mateus, do Evangelho segundo Mateus. São Mateus, ele escreveu, registrou a tentação de Jesus no deserto, antes um pouquinho de Jesus começar o seu ministério público, antes de formar o grupo dos discípulos e começar o seu ministério, a sua obra salvífica aqui neste mundo. Ele veio para salvar você e a mim. Não se esqueça, Jesus é o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. E Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser provado ali. Ele ficou 40 dias e 40 noites jejuando. Sabe o que é isso? Você já deve ter jejuado 1, 2 dias, 3 dias aí no máximo, e a gente já no terceiro dia começa a sentir fraqueza, a sentir dor de cabeça, né, etc. E a partir do terceiro dia, no quarto dia, já se você não se alimentar, o teu organismo começa a sobreviver de você mesmo. Por isso a pessoa emagrece muito. Se Jesus estava já 40 dias e 40 noites sem comer, e neste momento se aproxima o tentador das nossas almas, o diabo, e diz assim: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Jesus estava com fome, foi uma tentação terrível, porque ele simplesmente com a sua palavra ele poderia transformar aquelas pedras em pães, mas Jesus respondeu: está escrito. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca que sai da boca de Deus. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Claro que Jesus era o Filho de Deus e é o dono do mundo, não é? Nós não somos o dono do mundo, mas somos filhos do dono. E o dono é Jesus. E Jesus, então, mesmo na sua fraqueza, na sua fragilidade, Jesus novamente diz assim: está escrito, ao Senhor teu Deus somente adorarás. Vai-te, Satanás, porque somente ao teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Diz o verso 11, o último verso: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Quando nós somos tentados e somos vitoriosos pela palavra de Deus, nós devemos responder às tentações e às fraquezas, às provações, como está escrito, como Jesus fez. Está escrito, não só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Por que Jesus disse assim: não tentarás o Senhor teu Deus? Porque Satanás queria que ele se colocasse numa situação de risco deliberadamente para que Deus o salvasse. E então Jesus respondeu assim: eu não posso fazer algo tão leviano, me colocar numa situação de risco para simplesmente mostrar que tem poder, que tem o poder, que o Pai tem poder. Não, nós não podemos fazer isso. Sim, em situações de risco involuntária, né? Em situações de risco impossível de evitar, inevitável, então claro que Deus vai nos salvar, nós podemos pedir socorro e Deus vai sim nos proteger. E Satanás o deixou então e foi-se embora, e os anjos serviram com alimentos, com conforto, não é? Ali com Jesus, diz os anjos, não diz quantos anjos. E nós temos aqui então os 6 passos da tentação. Olha só, quando você é provado, quando você é tentado, ser tentado não é pecado. Jesus também foi tentado em tudo foi tentado, mas sem pecado.
E nós somos também provados e tentados todos os dias, todos os momentos. O que nós não podemos permitir é que a tentação, né, o desejo, a vontade cresça em nossa mente, em nosso coração e se torne uma realidade. Porque o primeiro passo da tentação é atenção, você dar atenção para determinada coisa, você fixar, fazer foco naquilo que é errado, e então você começa a entrar no processo de tentação. Se você estiver passando momentos de tentação e provação, você precisa orar. Corra para Deus, corra para os braços, fuja para Deus. E Deus te livrará, e você poderá usar a mesma tática, ter a mesma atitude que Jesus teve no momento em que foi tentado lá no deserto. Jesus, ele disse e se defendeu com a palavra de Deus. Ele disse: está escrito, não só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, somente a Deus adorarás e a Ele prestarás culto. Assim é que nós devemos agir, adotar esta atitude positiva, firme, porque se nós resistirmos à tentação, os anjos nos socorrerão. Quando nós estamos em tentação, estamos para decidir para que lado vamos correr, para que lado vamos seguir, se do lado do certo ou do lado do errado. Os anjos não podem decidir por você, mas ao você ser vitorioso e escolher, porque este é a tua liberdade, é o teu direito, isso você tem este poder de decidir, de escolher. Não, não quero, ou você vai dizer quero, e se você dizer não quero, os anjos te servirão e te confortarão, e você sairá mais forte e você sairá vitorioso. Para uma próxima tentação, você não será fraco. Agora, se você cair em tentação, sempre que você sentir-se tentado e provado e você cair em tentação, então a próxima tentação você estará mais fraco, e a próxima mais fraco ainda, até que você se afunda no lodo do lamaçal do pecado, lá no fundo do poço. Isto é uma tragédia, isso é terrível. Então vamos orar para que você seja vitorioso, que agora, neste momento, na fase em que você está na decisão da tentação, você seja vitorioso, porque Deus te dará a vitória. Vamos orar? Feche os seus olhos, inclina a sua fronte e vamos orar neste domingo. Senhor meu Deus, que bom que o Senhor nos ensinou como sermos vitoriosos diante da tentação. Que o Senhor nos abençoe e guarde, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos fortaleça. Queremos seguir o exemplo de Jesus, que foi tentado em tudo foi tentado pelo inimigo, mas respondeu com fé, respondeu com coragem, respondeu usando a própria palavra que ele inspirou os homens a escreverem, que é a Bíblia Sagrada. Obrigado, Senhor Deus, que o Senhor continue nos fortalecendo, que o Senhor continue nos dando forças para vencermos o mal e andarmos no caminho do bem. Assim oramos agradecidos, entregando a nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor do mal. Fique com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.